Boa noite então, a todos, obrigado pelo convite. Enfim, tratar desse tema aí de idade penal e agora também do tempo de cumprimento de medida socioeducativa em função desses projetos, mais especificamente desse recente apresentado no Congresso, eu acho que é uma coisa que exige da gente primeiro parar para pensar se está correto a gente falar em redução da idade penal, se está correto a gente falar em responsabilidade penal do que hoje a gente chama adolescente. Porque me parece que a insistência com que a gente fala nisso carrega uma concepção nossa de que o mundo é organizado em torno do direito criminal, em torno do direito penal, que tudo se estabelece em função desse fenômeno crime e punição. E não é sem razão que a gente pensa nisso, em função dessa cultura que nós vivemos, e também não é sem razão que a gente pensa nisso, porque afinal de contas a Constituição Federal vai lá num determinado momento e diz que são penalmente imputáveis os menores de 18 anos, assim como fala lá no nosso Código Penal. Eu creio que a gente pode pensar desde a organização constitucional o adolescente não como uma categoria criminógena, mas o adolescente como uma categoria social vulnerável e que faz jus a uma proteção privilegiada ou a um tratamento jurídico constitucional privilegiado dentro do texto constitucional. Então aí é que, por conta disso, é que a Constituição vai dizer, ou vai traçar todos aqueles preceitos a respeito de doutrina de proteção integral, naquilo que para mim parece um destaque, uma projeção, uma coisa que aflora lá do artigo 5º e por conta dessa especificidade de se tratar de uma categoria social específica, venha a ser tratada de uma maneira destacada e diferenciada lá à frente. Por que eu digo isso? Porque ao ter essa ideia de que a coisa ela vem destacada lá do artigo 5º, eu carrego com isso a ideia de que essas disposições elas são disposições que tratam de direitos e garantias de índole constitucional e que por força daquela cláusula do parágrafo, acho que 2º do artigo 5º, não me recordo, enfim, elas têm o status de direito e garantia individual, ainda que seja altamente discutível se constitui cláusula pétrea ou não. Isso tem evidentemente interesse no que diz respeito ao trato da constitucionalidade dessas propostas de redução da idade. Mas, de qualquer maneira, é um direito, uma garantia individual, e mais é um direito e uma garantia individual que não está ali só no artigo 227, no 228 da Constituição, mas que também está na Convenção de Nova York de 1989, e que a gente não pode esquecer, ela foi, o Brasil aderiu, assinou esta convenção, e ela foi incorporada no nosso ordenamento ainda antes da reforma da Emenda Constitucional 45. Portanto, a gente pode considerá-la, a depender da perspectiva que tiver daquelas questões do direito internacional, de direitos humanos, de teoria monista, dualista, de formas de incorporação dos tratados, mas a gente pode defender que antes da vigência da Emenda 45, ela foi a Convenção de Nova York incorporada com esse status de garantia e direito fundamental, e daí sim, então, insuscetível de mudança, mesmo por emenda constitucional. De qualquer maneira, esta mesma Convenção de Nova York define ela que criança, na linguagem dela, para nós aqui adolescente, é quem tem menos de 18 anos, diz, salvo se a legislação nacional considerar alcançada a maioridade antes, mas de qualquer maneira, ao definir esta idade de 18 anos, a Convenção de Nova York, por força daquela regra de direito internacional dos direitos humanos que
proíbe o retrocesso, também está dando um reforço a essa ideia de suscetibilidade de alteração desse limite etário pela Constituição Federal. De qualquer maneira, eu particularmente acredito hoje menos na força jurídica desses argumentos e mais na dificuldade política de mudança do texto constitucional, como querem algumas propostas aí, tendo em vista que hoje, não obstante essa reiterada pauta da mídia, reiterada colocação desse assunto na mídia, da criação aí daquelas vítimas, celebridades, etc. Então, não obstante tudo isso, a gente tem uma consciência política interna razoavelmente coesa em torno da ideia de que não se deve mudar isso, e basta a gente ver que os governos federais sucessivamente se colocam contra isso. E a gente tem uma dificuldade no plano internacional muito maior ainda, porque o Brasil, nesse tema, pelo menos do ponto de vista dogmático, normativo, não da prática, se coloca aí como um exemplo internacional na questão relativa à criança e ao adolescente, e não teria muito sentido, haveria muita dificuldade no cenário político internacional para qualquer tipo de mudança. Outras ideias também que aparentemente elas são interessantes no sentido de você criar um regime específico onde depois dos 18 anos você vai ter um estabelecimento e um regulamento específico para o adolescente que como medida socioeducativa e assim por diante. Mas isso tudo eu acho que é um pouco de perfumaria em torno da ideia central, que é o problema da elevação do tempo de cumprimento da medida socioeducativa, e que coloca, tanto quanto o problema do limite de 18 anos, a verdadeira tensão que existe aí, que é uma tensão relativa, que tem uma origem na nossa cultura punitiva e que ela vai se expressar numa tensão a respeito da disputa de um paradigma, de um sistema retributivo punitivo de direito penal e de um sistema diferenciado de responsabilização infracional, é certo, mas não de índole penal, um direito que tenta se estabelecer como um direito de uma terceira via de caráter promocional, e que evidentemente implica numa mudança de paradigma e implica em reações, em disputas de ordem ideológica que se colocam então nesse contexto. Até porque é mais interessante a gente ouvir a Berenice e depois discutir a respeito do assunto, eu já iria, assim, para começar a encerrar a minha intervenção aqui, dizendo o seguinte: eu disse ali naquele momento que essas disposições do 227 e do 228 da Constituição, elas são pensadas ou elas afloram ali a partir dos direitos e garantias previstos no artigo 5º, e aí a gente pode pensar em todos aqueles princípios relativos aí ao direito penal, pode pensar os princípios relativos à dignidade humana, etc. Mas que ao se projetarem aí neste capítulo, nesses dispositivos específicos, eles carregam com eles duas disposições bastante importantes, que são as disposições relativas à excepcionalidade da privação da liberdade e à brevidade da privação da liberdade no sistema de direito infracional. São projeções dessa garantia, desse direito específico relativo à infância e à juventude, já particularmente à juventude, e que tem um caráter vinculativo, quer para o legislador, quer para o juiz, quer para o administrador que cumpre a medida socioeducativa. Garantia essa princípio esse da excepcionalidade, que quando se projeta ao juiz, evidentemente, obriga o juiz não apenas a pesquisa formal, da autorização formal e da presença de uma hipótese qualquer que está contemplada nessa autorização, por exemplo, roubo interna, mas obriga o juiz a descer a substância da infração e a verificar efetivamente a pertinência da aplicação da medida daquele caso. E que quando vincula o administrador, obriga este administrador, de um lado,
a ter um programa de atendimento, ou seja, ter política pública de atendimento que contemple a concretização desta excepcionalidade da privação da liberdade, e que a cumpra, evidentemente, esta política pública individualmente, de uma maneira conforme e adequada da atendimento a isso. De outro lado, a brevidade da medida vai então explicar no que vincula o legislador a adoção do prazo de 3 anos, e este prazo máximo de cumprimento não é arbitrário. Nós temos que pensar que, creio eu, estatisticamente, é entre os 15 e os 18 anos que aparecem as incidências maiores de infrações praticadas com violência e grave ameaça, e não dos 12 aos 15. Entre 15 e 18 nós estamos aí justamente pensando no cumprimento de um prazo de medida que, partindo dos 15, chega aos 18, partindo dos 18, chega aos 21, e que vai guardar uma coerência normativa com aquelas disposições do Código Penal que vão levar àquela tão esquecida atenuante da menoridade relativa até os 21 anos, e que acabou perdendo sentido, talvez por falta de compreensão das coisas. Mas o fato é que existe aí uma transição de sistemas e parasistemas, e que esta ideia de brevidade que se materializa nesse prazo de 3 anos se explica, talvez, dentre outras razões, por esses aspectos que eu estou falando. No que vincula ao juiz, evidentemente, a brevidade vai obrigar o juiz a controlar a política pública, a controlar a execução da medida, de modo a tornar o prazo de cumprimento o menor possível. E no que contempla vincula o administrador público, evidentemente vai ser a formulação da política e a sua realização material, tendo em vista isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a mim parece que, dentro deste panorama, se eu estiver correto, quando você apresenta uma ideia de elevação, o aumento do prazo de cumprimento da medida socioeducativa, você tem que, de alguma forma, justificar esta elevação, este aumento, à luz destas garantias individuais de excepcionalidade e de brevidade. A mim parece que, quando você ultrapassa dos 3 anos, você já começa a tangenciar a violação desses dispositivos constitucionais, especialmente o da brevidade. Basta a gente pensar que, quando eu falo de 3 anos, eu já estou contemplando 50% da vida útil ou do percurso infracional que um adolescente pode ter, porque ele vai dos 12 aos 18 anos, 6 anos, 3 anos, ele pode passar assim. Quando eu elevo, eu passo disso, no direito tributário eu já estaria dizendo de confisco, porque passou de 30%, os advogados já dizem, às vezes com alguma dose de razão, que tem confisco. Que dirá então dessa subtração da liberdade num período que é superior a 50% do histórico de vida e da perspectiva de vida daquela pessoa dentro desse sistema onde ela existe como um ser dotado de dignidade, e que a gente, se parar para pensar a partir da vivência prática, vai verificar que é um lapso de tempo suficiente para destruir uma vida, portanto, recusar esta vida de um ser dotado de dignidade. Me parece, então, falando em 8 anos, que nós estamos diante de um prazo que eu vejo como arbitrário, eu não consigo compreendê-lo. Por que 4, por que 5, por que 8 ou por que 10? Eu não consigo compreendê-lo à luz desta ideia de brevidade, e já aí eu não preciso nem mais considerar a vida útil da pessoa como adolescente, entre os 12 e 18, mas eu posso considerar mesmo
do 0 aos 24 e ver que eu estou pegando 30% da vida de uma pessoa que aos 24 não tem consciência da sua existência provavelmente antes dos 5, 6 anos de idade. E que, portanto, eu vou estar subtraindo muito mais do que ela tem de consciência da sua própria existência. Me parece aí, então, que a gente entra numa vulneração clara da concretização de dignidade da pessoa humana, de realização desse princípio constitucional. De qualquer maneira, e esquecendo um pouco isso, me parece também que esta alteração de 8 anos, ou para qualquer outro prazo que se queira dar, além de ter aquele caráter simbólico, etc., que vai reforçar todos aqueles lados negativos que as teorias críticas aí de criminologia dizem, etc. e tal, ele vai demandar do administrador, vinculado pelaquela garantia constitucional de excepcionalidade e de brevidade, a execução, a formulação e a execução de políticas públicas que deem conta desta permanência do adolescente por 8 anos dentro do sistema. Ora, e aí não vai nenhuma crítica a qualquer governo especificamente, porque no meu modo de entender isso é um problema estrutural e a consequência do que eu vou dizer é decorrência da falta de compreensão que as pessoas têm de que a juventude não é uma categoria criminógena e de que nós não estamos lidando com o direito penal. Nenhum governo, em estado algum da federação, em tempo algum da nossa existência, conseguiu formular um programa que desse conta de um ano de internação. Não é à toa que os juízes soltam contra a vontade errada deles depois de 6, 7 meses, porque não sabem o que fazer. Isso não é o governo de São Paulo, não é o governo do PSDB, não é o governo do PT no Rio Grande do Sul, não, é qualquer governo, porque nós estamos lidando com um sistema que ele é estruturalmente e por concepção normativa um sistema que deve ser evitado e não um sistema que deve ser estimulado. Não há dinheiro e não há recursos materiais humanos e não há conhecimento técnico acumulado que permita a gente dar conta de 3 anos de internação, que dirá de 4, 5, 6, 7, 8 ou 10. Ou seja, nós teremos então, por um lado ou por outro, desde o momento da formulação da proposta legislativa, senão daqui a pouco vamos dizer que eu estou sugerindo uma Gilmar Mendes aí de proibir a tramitação do projeto de lei, desde o aspecto normativo até o aspecto de cumprimento da lei, uma inconstitucionalidade permanente à luz desta ideia de brevidade, de excepcionalidade da medida de internação. E aí me parece, então, o equívoco dessa proposta, que é um equívoco psicológico, não tem como suprir isso. Nós não podemos, de boa fé, acreditar que algum governo, há algum tempo, vá dar conta de 8 anos de internação. E aí, então, é uma questão muito mais de responsabilidade republicana de todos nós do que de uma discussão acadêmica ou de uma discussão dogmática do que é o que não deixa de ser. O fato é que nós não demos conta até hoje do sistema socioeducativo tal como ele é. Repito, por culpa do administrador, sim, porque ele tem os seus defeitos, os seus erros, as suas vicissitudes, mas não por uma culpa de um administrador que quer ser omisso, uma culpa do administrador que decorre de um problema estrutural, assim como também estas vicissitudes do sistema são fruto também das culpas do Poder Judiciário e do sistema de justiça de um modo geral, que não compreende essas características elementares do sistema. Eu falei que eu ia ser rápido, me animei e continuei falando, então chega, eu vou parar por aqui, tá bom? Obrigado pela atenção. Vou trazer alguns livros da Fundação Casa, mas vou me permitir falar de uma outra liberdade. Não falo pela Fundação Casa, algumas ideias são minhas, não represento muitas coisas que direi à Fundação Casa. Os números, quer dizer, quando eu falo falar de Fundação Casa, eu estou dando os números dela, mas
vou tomar liberdade de falar de modo acadêmico, numa discussão acadêmica mesmo, que eu acho que seria muito mais interessante. Concordo com o Vidal, em praticamente tudo, evidentemente que a questão da redução da maioridade penal, qualquer discussão que se faça a respeito, teríamos que verificar sobre o ponto de vista constitucional, e inúmeros, o Vidal já trouxe isso, acho que assim, esse aspecto da constitucionalidade teria que ser discutida, talvez por meio de uma emenda constitucional ou uma nova Constituição. Então, não vamos discutir essa questão, que nos parece bastante pacífica, especialmente neste ambiente, de que não se poderia fazê-lo por meio de uma lei ordinária. O que eu gostaria de trazer à discussão, e que eu acho que é extremamente importante, até por essa minha experiência de 8 anos dentro da Fundação, na assessoria jurídica, e verificando, trabalhando com o Vidal durante um tempo, desde de certa medida, o que nós teríamos que discutir qual é a natureza jurídica efetiva da medida socioeducativa. Isto que precisaria ter uma discussão um pouco mais séria, um pouco mais profunda, porque a partir do momento em que se discute a natureza jurídica da medida socioeducativa, talvez nós possamos encontrar algumas respostas para a questão do aumento, diminuição, qual é o tempo para esta medida socioeducativa, a que ela se destina. E mais, nós temos um direito penal juvenil ou não temos um direito penal juvenil? E nós não podemos continuar tratando, ao se falar sobre maioridade penal, minoridade penal, punição, sem discutirmos essa natureza jurídica. O ECA, se nós olharmos, a concepção do ECA não é de direito penal. Ele foi totalmente estruturado de uma outra forma para que pudesse educar, socializar. É esta a sua natureza jurídica. Ele não tem, o ECA, tal como ele foi concebido, uma natureza jurídica penal. E se ele não tem uma natureza jurídica penal na sua concepção, o grande equívoco que me parece que está acontecendo é que o aplicador do ECA é um juiz que pensa, na sua grande maioria, como um juiz penal. Então, veja, o ECA não é de natureza criminal e penal. O juiz que aplica é o juiz da infância e juventude, que não é um juiz criminal, mas que ele utiliza todo o seu raciocínio a partir do direito penal. Então, nós temos hoje uma forma de privação de liberdade, aplicando a medida socioeducativa de internação ou de semi-liberdade, com contenção e grande contenção, com menos garantias do que tem no sistema criminal. Então, nós teremos que discutir isso em primeiro lugar. Qual é a natureza jurídica? O que nós queremos? É punir, é educar, é socializar, porque nós não nem poderíamos dizer em ressocializar, mas em socializar. Então, discutindo, vamos discutir um direito penal juvenil? Talvez esta fosse a grande discussão que me parece mais adequada, e que é uma grande esquizofrenia nos aplicadores, onde quem se discute, todo mundo que fala sobre, ou a grande maioria das pessoas que falam sobre o ECA ou a internação, na verdade, esquece desta discussão. E há um grande divórcio entre quem aplica a medida socioeducativa, que é o juiz, que é o judiciário, e quem fala a respeito, que são, na sua grande maioria, educadores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais. Se vocês verificarem, nós temos o ECA, que tem essa estrutura toda legislativa, só que veio o advento recentemente do SINASE. O SINASE é uma norma, é um conjunto é uma norma que regulamenta, em princípio, a execução das medidas socioeducativas. Toda a linha do SINASE é de educação e não de contenção. Só que quem é que aplica o direito, quem aplica a medida socioeducativa é o juiz com contenção. Então nós temos uma lei que não prevê a contenção, uma aplicação com a contenção e um executor que também não tem como se dissociar disto. O executor, qualquer que seja também o governo, qualquer que seja o aplicador, ele tem que executar esta medida socioeducativa com todas as garantias do ECA, que é psicólogo, assistente social, educação, dentista, tudo, assim, dentro dos parâmetros do ECA, que você tem que educar
e não a contenção, você tem um conjunto de normas que regulam esta contenção que são inimagináveis no mundo fora. Então, o ECA, ou a execução da medida socioeducativa, é algo absurdo, né? Enfim, o que se impõe no ECA. Eu tenho que dar toda uma educação e tenho que dar contenção. Só que a sociedade, quer dizer, eu tenho esse sistema aqui, que ninguém discute essa natureza jurídica, não tenho direitos e garantias efetivamente assegurados aqui, porque aplica-se o que cada um entende cabível. Por outro lado, eu tenho uma sociedade que acha que o adolescente não é punido. Ele é punido e ele é muito punido. Se nós pensarmos bem e analisarmos com um pouco mais de critério, nós vamos verificar que o tempo de privação de liberdade do adolescente é maior do que o tempo de privação de liberdade do adulto pelo cometimento do mesmo fato. Se nós pensarmos que a internação ele pode ser de 6 meses a 3 anos por crimes que, no similar, praticado pelo adulto, com 1 ano e pouco, com 1 ano, ele já pode estar em liberdade. Isto quando ele tiver a privação da liberdade. Nós temos casos de adolescentes que são internados por 1, por 2, por 3 anos, de modo absolutamente aleatório. Então, esta é a realidade. Só para mostrar para vocês o seguinte, um dado, né, e isso é fato. Nós temos hoje 9.261 adolescentes internados. Olha, no dia 29 de maio, nós tínhamos 9.261 adolescentes internados. Isso é muito adolescente internado para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior estado, assim, que tem maior número de adolescentes internados. E essa internação não representa e não reduz a criminalidade. Obviamente não reduz. E o tempo de permanência também, o que nós temos visto é que o tempo de permanência tem sido cada vez maior. Por quê? Os juízes estabeleceram, alguns, né, é claro, então, estabeleceram uma tabela. Para cada tipo penal tem um tempo de internação. E não é de acordo com a matemática. Então, alguns dizem isso. Para mim, tal crime, né, e é tal crime, tanto tempo. Para mim, tal crime é tanto tempo. E eles ficam, né, daquele tempo, lá 1 ano, 2 anos ou 3 anos, de acordo com o subjetivismo do juiz. Com o subjetivismo do juiz, que acha que aquele tempo é o mais adequado ou não é mais adequado, para quê? Não é para a educação. Porque é impossível você educar privando de liberdade. É impossível você fazer qualquer trabalho, qualquer que seja o executor, educar, privando a liberdade e depois inserir numa sociedade. Me parece tão equivocado esta forma de verificar a execução da medida socioeducativa, e pior ainda quando se pensa em aumentar para 8 anos. O projeto do governador realmente coloca em elevar para 8 anos, mas pouco importa se fosse 3, 4, 5 ou 10 anos. Veja o seguinte, se o adolescente tem, como o Vidal diz, 3 anos é o tempo que se imagina possível para que se dê a ele alguma possibilidade de educação, de socialização. 8 anos, imagina o seguinte, um adolescente até os 18 anos, aqui tem muita gente que, enfim, conhece. Quando você pega um adolescente até os 18, você consegue fazer um trabalho com ele. Até consegue. Depois dos 18, que tipo de educação você vai dar para ele? O que você vai fazer com ele na execução, concretamente? Você vai dar educação? Ele quer trabalhar. Ele não quer. Se ele fosse adulto, se ele estivesse no sistema do adulto, ele já teria remissão, ele teria trabalho, ele teria visita íntima. Ele teria outras possibilidades, a possibilidade de progredir para o regime semiaberto, para o aberto, livramento condicional, coisa que aqui ele não terá. Então ele ficará dos 18 até quanto? Aos 25? O que nós faremos com esse? O que o executor fará com este adulto com a privação de liberdade? O que você vai fazer? Quanto tempo ele vai ficar? Eu fico sempre pensando nisso. Não? O que nós faremos? O que se fará se projetos desta forma de aumentar para qualquer que seja o limite, o que se fará? Há uma realidade na fundação que é muito clara. Nós temos algumas unidades que são colocadas os adolescentes acima de 18 anos, de 18 até 21 anos, pelas várias separações que há.
Esses adolescentes, ou esse jovem adulto, não adolescente, esse jovem adulto, é extremamente difícil você trabalhar com ele. Ele não quer escola, ele não quer curso profissionalizante, ele quer trabalho, ele quer liberdade. Imagina os 25, e mais, eles não têm nada para perder. O ideal, me parece, e isto não é a Cleonice que está dizendo, é aos 18 anos extinguir a medida socioeducativa. Aos 18 extingue, e se voltar a delinquir, vai para o sistema adulto. Não adianta você querer responsabilizar para além dos 18 anos, e especialmente no sistema socioeducativo. De novo, eu volto à pergunta, qual é a natureza da medida socioeducativa? Ou a que ela se destina? É repressão? Se é repressão, então vamos mudar. Ou é educação? É contenção ou é educação? Isso que precisaria, de novo, ser discutido, para que se discuta qualquer aumento para além dos 18 anos, ou qualquer aumento que seja de um dia ou de um ano. Primeiro discutimos o que se espera da medida socioeducativa, o que se quer dela, para depois se poder pensar em tempo. Quer se punir o jovem, é necessário punir, já teve resultado, todos nós sabemos aqui, a Instituto de Defesa, que aumentar ou criminalizar condutas não reduz a criminalidade, muito ao contrário, quanto mais você criminaliza, mais aumenta ainda a criminalidade, e aqui se reduz para 16 anos hoje, porque um adolescente estava há dois dias de completar os 18 anos, amanhã vai se reduzir para 15, porque estava há 2 dias de completar 16, e depois aos 14, e assim sucessivamente. Na Fundação, há um outro dado que é extremamente importante, que nós temos, acima de 18 anos, nós temos, olha, dos 9.261 adolescentes, são 1.800 adolescentes acima de 18 anos. 1.800. O que isso representa do todo? Não é o adolescente, ele não delinque, ele delinque nesta faixa que o Vidal estava dizendo, dos 15 anos, é esta faixa de delinquência, que ele delinque ou que pratica a medida socioeducativa. Não adianta você aumentar e manter mais tempo, o número é insignificante. O projeto que foi apresentado, ele tem algumas... ele tem um fato que me parece, uma hipótese que me parece bastante interessante e que precisa também ser discutida. É a questão da doença mental, dos problemas da doença mental. Porque quando se fala em aumento ou o aumento do cumprimento da medida socioeducativa, ou se fala da redução da maioridade penal, sempre está associada a um fato, muitas vezes violento ou com crueldade. De caso exemplar aí, digamos, né, do nosso Roberto, né, Vidal, ou vulgo Champinha. Veja, são casos emblemáticos, mas que não estão associados efetivamente à criminalidade, mas a transtornos mentais. Este, que eu disse, Champinha, exemplo de alguém que sequer deveria estar internado, porque provavelmente, ou muito possivelmente, se adulto fosse, ele não teria sido condenado criminalmente, mas ele teria recebido uma medida de segurança, porque o distúrbio mental dele, talvez, ou muito provavelmente, seria imposta uma medida de segurança e não uma pena. Só que ele é adulto, adolescente, o que ele teve uma medida socioeducativa que também não resolve, porque a medida socioeducativa, ou dentro de um estabelecimento como a Fundação Casa, ou qualquer outro estabelecimento de contenção da liberdade, não está aparelhado, nem tem mecanismos para tratar a doença mental. Então, me parece, de novo, embora a discussão fosse uma redução da maioridade penal, que outras discussões nós precisamos fazer? Primeiro, a redução, a natureza jurídica da medida socioeducativa. Se nós queremos ou não queremos inseri-la no sistema criminal, se inserir, quais as garantias que será dado,
E mais, o próprio Sinásio diz que o adolescente não pode ter um tratamento mais gravoso que o adulto, e qualquer aumento, ele terá um tratamento mais gravoso, e ele já tem um tratamento mais gravoso, isso também é fato, e precisa ser discutido de modo sério e objetivo a questão da doença mental. Que tratamento se dará ao doente mental, adolescente ou não? Quem pratica um ato, pratica um crime, um ato infracional, mas tem distúrbios mentais, qual é o tratamento, o que se pretende dar a ele? E o que nós temos hoje é uma política de saúde de não contenção, só que nós temos uma política, digamos, judiciária de contenção. E uma grande histeria coletiva provocada pela imprensa de que também tem que ter contenção. Só que fato é, a política nacional da saúde mental é não contenção. Para o adulto, para o adolescente não existe. E o projeto prevê, pelo menos este projeto, prevê uma hipótese de contenção, pelo menos legal, porque hoje quem tem distúrbio mental adolescente está privado de liberdade ilegalmente. Não há lei que preveja, não há nenhum dispositivo que realmente se consiga encontrar uma forma jurídica legal. É ilegal. Veja o caso, criou-se um mecanismo, interdita civilmente na medida socioeducativa. O adolescente cumpriu o tempo dele. Não pode ficar mais internado por distúrbio mental. Há uma interdição civil com privação de liberdade. No sistema penal, há um estabelecimento no estado de São Paulo, que é a Unidade Experimental de Saúde, que há jovens, na verdade, lá privados de liberdade, com contenção por meio de uma interdição civil. Isto é absolutamente ilegal, é privação de liberdade ilegal. Então, mais do que discutir, ou em discutindo qualquer questão com relação à maioridade, a redução da maioridade penal, primeiro eu sugiro que a gente discuta com maior seriedade esses dois aspectos. Em primeiro lugar, a natureza jurídica da medida socioeducativa, o que se quer, o que se espera. Se discutir de um modo bastante sério de inseri-lo no sistema de um direito penal juvenil, que me parece que teria muito mais garantias, e aí diminuiria a esquizofrenia entre o aplicador que pensa penalmente e quem elabora essas leis que pensa pedagogicamente. Precisa colocar uma tecla SAP nesse discurso, porque quem aplica fala um idioma e quem faz a lei fala outro idioma. Algumas vezes eu participei de alguns eventos dos executores e a sensação que eu tenho é essa: precisa uma tecla SAP. Quem aplica fala um idioma e quem não, vamos fazer educação, vamos... O que nós queremos? Só que depois o juiz não libera. Não, óbvio, o promotor não concorda, o judiciário não libera, ele fica internado para uma resposta porque pensa penalmente. Então, vamos discutir a natureza jurídica e inseri-lo. Eu penso cada vez mais que era necessário inserir no sistema, criar-se um direito penal juvenil, e aí sim se discutir em que idade se pretende fazer, a excepcionalidade e a brevidade de modo bastante sério e efetivo em um tempo determinado, porque só a medida socioeducativa e a medida de segurança que são por tempo determinados. E ninguém se sabe quanto tempo ficará. Ficará 6 meses, 3 anos ou quantos anos? E o que se espera trabalhar neste tempo? E mais, a questão da doença mental. Que tratamento se dará? O que o Estado quer e o que o Estado pretende efetivamente, e aqui o Estado, na sua concepção maior, tratar do seu doente mental. E o doente mental, especialmente o que comete crime. Que tratamento se dará? Será que esta política da saúde, e aqui eu também não vou discutir porque não sou da área da saúde, não tenho conhecimento, mas também precisará talvez colocar uma tecla SAP no discurso entre a saúde e o sistema judiciário. O que se pretende?
E aí nós poderíamos discutir um pouco melhor se vamos reduzir ou não reduzir a questão da punição para o adolescente. Me parece que o que se está querendo fazer é dar uma aspirina, especialmente a discussão que se faz pela imprensa, é dar aspirina para um câncer extremamente sério e muito mais importante, que precisaria ser discutido, que vai abaixar a febre hoje, e mais o câncer será muito mais sério depois. Há alguns estudos que a gente viu, ou até mesmo uma notícia recentemente que saiu no jornal, que na França houve uma redução uma punição para adolescentes, houve uma redução na maioridade penal, e lá todos esses adolescentes eles foram recrutados para fazer parte, tá até no jornal, eles foram recrutados para fazer parte de milícias ou de grupos extremistas, porque eles são muito mais influenciáveis e muito mais manipuláveis. Quanto mais jovem, mais manipulável; quanto mais jovem, mais influenciável. Será que é isso que nós queremos no nosso sistema? Então, estas são algumas questões. Embora todos os números da Fundação Casa tentarei dar, se vocês quiserem, outros, mas eu sugiro que a gente faça também essa discussão, que é um pouco maior, na minha opinião, do que a discussão exclusivamente da redução, e inserindo a ela uma outra questão que também é fundamental, é o trabalho da prevenção, que quanto mais ciência nós temos que tirar, o adolescente não pode entrar no sistema, e se entrar, precisaria haver um programa de egresso. Não há, todas as políticas são exclusivamente voltadas para o sistema de contenção. É só o miolo. Não se investe na prevenção e não se investe na diminuição da reincidência. Só se pensa que só se investe na contenção, na punição. Quanto menos adolescentes, ou quanto menos crianças entrarem no sistema, menos voltarão para ele, porque sairão, e nós talvez possamos discutir aqui efetivamente que idade se quer. Mas se não houver investimento e não houver trabalho na prevenção e não houver trabalho efetivo depois para o seu não reingresso no sistema, ou retroalimentar esse sistema, não adiantará nada. Há um dado concreto também da Fundação Casa, que o Vidal conhece bem, mas vou trazer para os senhores. Esta gestão começou em 2005. Em 2005 haviam 5.000 adolescentes internados e um determinado número de estabelecimentos. A Fundação Casa construiu 146 unidades, hoje nós temos 146 unidades, foram construídas mais de 60 unidades, e houve uma regionalização do atendimento, houve uma oferta maior de unidades. O que esta oferta maior de unidades trouxe em contrapartida? O maior número de internação. E como a Fundação Casa, longe de ser ideal, mas mudou, e a gente ouve muitos diziam, para a FEBEM eu jamais mandarei, mas a Fundação Casa tornou-se uma opção, em muitos casos, especialmente no interior. Nós temos hoje um número de mais de 9.000 adolescentes internos, porque só se investe no miolo. Ou se pensa na prevenção e também no egresso, e nesta natureza jurídica, ou nós ficaremos enxugando gelo, que essa é a sensação que eu tenho nesses 8 anos de Fundação Casa, que o trabalho que se faz é de enxugar gelo. Então, estas eram, na verdade, algumas das questões que me parecem importantes em consonância com todas as discussões mais jurídicas que o Vidal trouxe, de toda uma estrutura de um sistema, trazer para que a gente possa conversar e, na verdade, bater um papo a respeito.